tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Henrique Blecher, CEO da Byte, que vai contar para a gente como está o mercado da Zona Sul, como vai dar detalhes do segmento, né, de alto padrão e também contar sobre o restauro do Palacete em Laranjeiras. Henrique, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Cris. Obrigado, ouvintes aí, participantes do seu programa. Parabéns aí de novo por um programa que consegue dar voz a esse mercado que é tão importante para a cidade. Imagina, obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui sempre com a gente. Fala um pouquinho, porque a gente sabe que o momento agora, o segmento econômico que moveu muito a nossa economia, principalmente na pandemia, junto com o alto padrão, está tendo uma certa dificuldade, até, enfim, pela inflação, até mesmo pelo valor alto dos insumos, que está atingindo todo mundo, mas nesse segmento específico, o repasse chega a ser inviável e as construtoras não estão conseguindo absorver. Como é que está acontecendo no segmento que você atua? Como é que está esse cenário? Cris, assim, o segmento que a gente atua, né? A gente atua no segmento, vamos chamar aí de alto padrão ou altíssimo padrão, né? Via de regra, é um segmento mais resiliente, é um segmento que as pessoas, né, os potenciais adquirentes, compradores de unidades, né, de imóveis, são pessoas que eventualmente têm uma poupança, têm uma reserva e depende bem menos ou depende nada do seu ganho recorrente, né? Então, obviamente, esse segmento ele é menos sensível, do ponto de vista financeiro, ele é menos sensível aos ventos e tempestades que a gente tem enfrentado por aí, mundo afora. Enquanto que o segmento mais de médio e baixo padrão, vamos chamar assim, são segmentos em que, de fato, os compradores precisam muito de crédito, sim, precisam de uma previsão de futuro um pouco mais consistente, um pouco mais em linha com o que eles estão imaginando para o seu plano de pagamento. E tudo isso acaba gerando muita insegurança, porque ele depende, ao contrário do altíssimo padrão, esse comprador depende do seu ganho mensal, depende do seu ganho recorrente para pagar a sua casa própria. Então, obviamente, assim, a gente, nesse momento em que a gente tem muita muita pergunta e poucas respostas, o segmento de médio e baixo padrão sofre mais, nosso segmento consegue estar mais resiliente. Ele está andando bem, ele já andou muito melhor, taxa de juro alto não ajuda o mercado imobiliário, mas assim, ainda vem numa resiliência. Acredito eu, essa é uma visão minha, tá? Eu já tenho experimentado e visto isso, acredito que a gente vai ter uma forte desaceleração no segundo semestre, muito em função do cenário eleitoral, das incertezas com relação à guerra e com a necessidade do Banco Central subir um pouco mais as taxas de juros. O segundo semestre também que sempre é considerado pelo mercado o melhor, né? Só que esse ano é um ano atípico, tem eleição, tem tudo que a gente está vivenciando, né? E tem também a Copa do Mundo. Então é um pouco complexo. E eu queria assim reforçar com você, o segmento que você atua, o comprador, né, o seu cliente, ele não é refém de crédito, né? Ele faz uso de crédito, quando ele precisa, quando ele quer, eventualmente, não é nem quando precisa, quando ele quer. Sim. Mas ele, de fato, ele não é um dependente de crédito. A tomada de decisão dele não é em função, via de regra, não é em função do crédito que ele precisa buscar para comprar. É em função de uma escolha, basicamente, de gestão de patrimônio, né? Vale a pena comprar agora? Vale a pena abrir mão de uma rentabilidade XYZ para imobilizar? Eu acredito que imobilizando aqui eu vou ter, eventualmente, um ganho substancial, ou eu vou ter uma proteção contra a inflação, ou eu vou diversificar meu patrimônio, eu estou muito líquido, vou ficar um pouco menos líquido. Enfim, são decisões que não passam, via de regra, não passam por uma necessidade de crédito, não. É muito mais uma análise de investimento, uma análise de portfólio, uma análise de alocação de recursos próprios. E, obviamente, assim, isso eu estou falando do seu ponto de vista material, né? Sim. Mas, claro que tem a dimensão do sonho, tem a dimensão do desejo, tem a dimensão do que é imaterial, que aí eu acho que acaba passando um pouco, enfim, por cada um ter a sua visão
do que é ter um bem nesse momento, que é comprar um bem, né, para morar, para melhorar sua qualidade. Ou o seu momento de vida requer alguma coisa nesse sentido, você se separou, você casou, ou seus filhos foram embora, você precisa de uma casa menor, ou seus filhos estão crescendo, você precisa de uma casa maior. Isso aí, obviamente, é mais o lado imaterial. Mas, do ponto de vista de crédito, eu acho que é isso. Tá, eu queria te perguntar, aproveitando já que você foi por esse caminho também, assim, no teu público, né, o portfólio de clientes, enfim, da Bait, vocês também têm, assim, o momento de se comprar também para investir e ganhar com a locação? Você vê isso ou não? Esse tipo de imóvel não atrai esse público? Não, assim, muitos lançamentos que eu fiz foram lançamentos focados nesse público. Ah, legal. No público que queria um apartamento para diversificar o patrimônio, para fazer locação de curto e longo prazo. E a gente teve muito sucesso nisso. Acredito que, obviamente, assim, quando você tem no Brasil uma taxa de juros como está indo de 2 dígitos, obviamente a tomada de decisão é mais lenta. Mas, em compensação, eu lancei aí o Canto final do ano e vendi todos os estúdios que basicamente têm o perfil de locação. Sim. Eu acho que na alocação de capital você tem que fazer as suas ponderações. Então, assim, o imóvel ele valoriza, o imóvel ele costuma acompanhar a inflação. Se somado à alocação, ele te dá uma rentabilidade que, eventualmente, no primeiro momento, pode não ser uma rentabilidade da taxa de juros atual, mas se você juntar tudo, juntar a alocação que você ganha, juntar a atualização monetária dele, e colocar a valorização do imóvel na venda futura, se você fizer uma conta, possivelmente ela vai ser positiva com relação à taxa de juros no médio e longo prazo. Até porque a taxa de juros não vai ficar assim, obviamente, a gente sabe que ela vai começar a ceder em algum momento. Então, assim, é importante saber que, assim, um investimento no imóvel, ele tem que ser de longo prazo, ele não pode ser um investimento de trade, né? Claro. Eu vou comprar hoje e vender ano que vem. Esse mercado não se sustenta. Mas se ele pensa num prazo de 3, 5 anos, na curva, via de regra, ele sai ganhando. Desde que, obviamente, ele escolha uma boa localização, um bom produto, um imóvel que não tenha substituição, né? Ele esteja por exemplo, o Canto. Você não tem um imóvel como aquele no Rio de Janeiro, na Zona Sul, né? Enfim, então isso ajuda muito você fazer a sua análise de investimento de portfólio. Tá, ou seja, assim, um achado, o investidor tem que ter esse faro, vamos dizer assim, para fazer, né, fazer um negócio assertivo. Por exemplo, como você colocou os estúdios, que foi sucesso de venda, porque o produto é um produto diferenciado. Além do produto ser diferenciado, vocês também dão uma solução para esse investidor, digo, a administração, ele já tem essa opção de colocar para fazer essas locações pequenininhas, enfim. Sim, a gente... de assinatura, né, que tem assim, enfim, uma coisa rápida, vamos dizer assim, flexível. Sim, a gente já vende com a opção dele, né, sempre a opção é dele, de plugar o imóvel dele numa plataforma com a qual a gente tem um contrato de atuação conjunta, que chama-se Noma. É uma plataforma experiente que tem crescido bastante. Sim. Ele pode plugar e não se preocupar com absolutamente nada. Eles fazem tudo, desde a locação, a gestão do patrimônio, a gestão dos recebíveis, enfim, é a opção do cliente, obviamente. Isso aí a gente tem, sim. Ou seja, é um grande diferencial, né? E assim, a unidade o estúdio, vocês também dão a opção de já vir decorado para esse tipo de público ou não? Como, assim, para a gente entender melhor como funciona. A gente testou os dois modelos, tá? A gente testou o modelo de entregar ele decorado, entregar ele pronto, e testou o modelo de não entregar ele pronto. Os dois funcionam, tá, Cris? Assim, cada um é a sua especificidade. Tá. Porque muito embora seja investimento, muito embora na maioria das vezes o cliente está comprando para locação, tem gente que gosta de se envolver com decoração, gosta de dar o pitaco, gosta de dar o toque dele e tal. Sim. Então, assim, a ideia é que isso se permaneça e isso se perpetue, ou seja, oferecer, sim. A gente oferece kits, pacotes, etc., para o cliente, mas a ideia é cada vez mais avançar na direção de entregar ele totalmente pronto.
plug and play, assim. Tá, porque aí o que acontece? Ele também pode discutir isso com você, já que está sendo comprado na planta, né, no período aí de planta e construção, ele pode já fazer tudo o que é necessário para evitar que quando receber tem que fazer uma obra, já facilita também, né, principalmente para o investidor, porque aí de repente ele já quer colocar, como você falou, plugar aí nessa plataforma, né, para começar a ter de volta, né, o que investiu. Exatamente. Aí eu quero fazer uma outra pergunta de curiosidade. Nesse público do estúdio, que teve esse sucesso de vendas, que eu sei que os seus empreendimentos sempre são sucesso de vendas, mas esse específico, por ser uma coisa mais compacta, vamos chamar assim, tem muita gente comprando também para morar? Olha, eu posso confessar assim, posso estar errado, mas se eu errar por muito pouco. Eu acho que eu não vi 10 pessoas comprando para morar. No stand, assim. A maioria compra para ter uma opção de investimento e por ser onde e por ter as qualidades e as características que o empreendimento tem, muita gente falando, eu vou usar também, eu vou eventualmente ficar aqui um final de semana, eu vou eventualmente passar um Réveillon aqui e tal. O próprio comprador, né? Tá. Mas morar, eu vi poucas pessoas dizendo que queriam morar no empreendimento. Tô falando da torre de estúdios, né? Do Canto Rio. Então, assim, eu acho que a característica ali vai ser uma característica bem hoteleira, né? No sentido genérico da palavra, né? Tá. Vai ser uma característica bem de hotel, assim. Agora, uma outra pergunta. Como é que é esse olhar para... Vocês estão sempre em locais... os lançamentos são em locais, assim, super desejados, numa área super disputada e escassa que é a Zona Sul. Como é que é isso? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de artesão, um trabalho de investigação. Mesmo dentro da Zona Sul, a gente não compra qualquer coisa. Tem terrenos ótimos que a gente não conseguiu comprar, o concorrente conseguiu, parabéns. Mas tem muito terreno que veio para mim que eu abri mão, porque eu não acreditava que ali eu pudesse imprimir algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é a escassez, né? Você tá no lugar onde você não consegue ter do teu lado substituição. Você não consegue ter do teu lado parâmetro de comparação. Então vamos lá, o Atlântico. Você não tem apartamentos de 60 metros na Avenida Atlântico. Você não tem apartamentos que tem empreendimentos que tem piscina com raia semi-olímpica, com rooftop maravilhoso e tal. Então ali eu consegui ver que eu vou fazer um negócio que vai ter uma valorização muito grande. O Canto é a mesma coisa. Então assim, a gente acaba fazendo esse trabalho de investigação e de paciência para chegar nesses ativos, né? E tem dado super certo. O último que a gente conseguiu fazer, que foi um trabalho longo, foi o Palacete Modesto Leal. Laranjeiras, fazer um prédio em Laranjeiras é legal, né? Laranjeiras ele é um bairro antigo. Sim. Ele é um bairro do Rio Antigo, né? Vamos chamar assim. Então ele tem muita coisa antiga e tal, sem as necessidades da vida mais cotidiana do homem contemporâneo, né? Tipo lazer e tal. Ainda mais depois da pandemia, isso ficou muito importante. Então assim, não é qualquer terreno. Aí você encontra um terreno como eu encontrei, faz todo sentido, né? E aí, então, além de fazer todo sentido, tem uma outra iniciativa que eu queria que você colocasse, que vocês também estão, assim, sempre inovando no mercado imobiliário, principalmente da gente poder acompanhar o restauro do Palacete. Como é que é isso? Ali é uma história um pouco até longa, assim, você tem que ter um pouco da tua paciência. Imagina. Olha, Cris, assim, o Palacete hoje, ele é um bem fechado em grades e placas pretas, com nenhum acesso para o morador, para a comunidade. Ele é um bem que tem passado, que tem passado pelo tempo, né? E não tem sido, digamos assim, não tem sido investido ali capital suficiente para mantê-lo de uma forma segura para o patrimônio. Ele é um bem que é tombado pelo patrimônio estadual, pelo INEPAC. E quando a gente olhou para o Palacete, a gente olhou com um olhar de restauro. A gente olhou com um olhar de restauro e de devolver o Palacete, devolver aquela história para a comunidade.
uma gentileza, né, assim, para a sociedade, uma coisa magnífica. Exatamente. A gente está apanhando muito, assim, a Associação de Moradores. A gente mandou 3 ou 4 cartas para eles para mostrar o projeto, né? Eles preferem não receber, nunca responderam, infelizmente. Eles veriam que o projeto é maravilhoso e só vai fazer bem ao bairro. A gente tem uma mata lá, o terreno tem 40 mil metros quadrados, a gente está usando 10% do espaço do terreno e mesmo assim preservando toda a mata. A gente está fazendo uma supressão vegetal de menos de 8%, 7% do que tem lá. E mesmo assim, árvores que não são relevantes, né, no sistema, elas não têm valor do seu ponto de vista ambiental, né? E a gente está restaurando toda essa mata, a gente está restaurando todos os aspectos arquitetônicos do lugar. A gente está investindo um grande volume de dinheiro, inclusive na captação das águas para o Rio Carioca, que é uma coisa que é problemática naquele lugar. A gente está reestudando todo o sistema viário para que o impacto diminua, não aumente, e ele vai diminuir. A gente está devolvendo o casarão para a cidade, a gente está devolvendo o jardim romântico, que é lateral ao casarão, todo o jardim da frente, também a gente está devolvendo para a cidade. A gente está ajudando uma forma de a mata preservada ser também na comunidade, né? Sim. Enfim, tudo isso a gente está fazendo, não precisaria, para te falar a verdade, assim, mas a gente está fazendo porque a gente é uma empresa de alma carioca e acredita que isso é o melhor para o bairro. O bairro tem que se aproveitar e tem que ser protagonista. Agora, obviamente, assim, precisa ser desenvolvido. Aquilo ali custa uma fortuna por ano. Hoje, para você fazer um investimento ali, para você comprar aquele lugar, fazer um investimento de restauro, fazer um investimento de drenagem, um investimento de contenção de toda aquela mata, de fazer um replantio de árvores que estão mortas. Hoje ali passa de 100 milhões de reais de investimento. Então, assim, Henrique, eu vou te cortar rapidinho, mas é uma causa justa para a gente chamar o intervalo. Eu queria que você continuasse a falar sobre esse tema, porque todos ganham. Eu sei que é um processo que assusta, digo assim, para a comunidade, né? Como você colocou, a associação de moradores e tudo, mas assim, tem um bem e vocês estão cumprindo tudo que é exigido pelos órgãos para fazer um tipo de construção e restauro como esse, não é isso? Sim, você vai contar exatamente. tudinho no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta. Até já. E voltamos com o Henrique, que vai contar para a gente ainda mais detalhes sobre esse restauro. E eu queria complementar, Henrique, tirando uma dúvida. Você vai entregá-lo para a comunidade, então quem comprar, investir, tiver comprar um empreendimento, né, uma unidade, vai ter acesso como nós vamos poder frequentar o palacete, é isso? Na verdade é o seguinte, a gente está fazendo todo esse restauro, o projeto foi aprovado pelo órgão de proteção, o INEPAC e a RPH. O que é legal, assim, e aí eu faço aqui uma referência aos dois órgãos, especialmente o INEPAC nesse projeto, né, mas o RPH também. A gente está trabalhando com eles para e passo, assim, é muito legal. O INEPAC, ele opina, ele quer saber o que a gente vai fazer, quais são as intervenções. Tem sido um órgão assim, super atencioso e, mais do que isso, assim, realmente atuando como um órgão protetor do patrimônio do estado do Rio de Janeiro. E a RPH não é diferente. Então, assim, a gente está trabalhando a 6 mãos, né, vamos chamar assim. Sim. E a gente vai devolver, sim, todo o palacete, parte do palacete vai ser uma propriedade, vai ser sempre propriedade privada, sim, mas ele vai ser uma propriedade privada comercial, de uso comercial. Então, assim, a gente tem compromissos na aprovação do INEPAC de abrir o palacete a cada período para visitações, inclusive de crianças, né? Porque aquele palacete tem muita história, ele é muito rico. Escolas, de repente, né? Escolas, etc. Tá nas nossas obrigações. Mas, assim, todo o acesso vai estar franqueado ali na frente, franqueado à comunidade. As pessoas vão poder parar ali na frente no jardim, fazer seus piqueniques. O jardim de inverno vai estar aberto à comunidade. Vão poder aproveitar do jardim romântico, desculpa.
A gente está restaurando todo o Jardim Romântico arqueologicamente, contratamos os melhores profissionais para estudar e fazerem esse restauro. Estamos restaurando todos os elementos arquitetônicos da propriedade, estamos preservando a mata e, mais do que isso, restaurando a mata, que é uma coisa fundamental também para a sociedade. Estamos estudando uma forma da comunidade ter acesso a essa grande área verde pelo parque da Rua Alice. Enfim, e aí, para a gente causa surpresa quando a gente se depara com pessoas gritando e reclamando do que não conhece, porque a gente fez um hot site explicando ponto a ponto, passo a passo de tudo que está sendo feito, todos os cuidados que a gente está tendo. Mandamos cartas para os deputados para o deputado e Carlos Mink, que protocolou um projeto de tombamento de um bem que já é tombado, inclusive. Mandamos carta para mostrar para ele o projeto, mandamos carta para a Associação de Moradores de Laranjeiras para mostrar o projeto. Ele é muito rico, esse projeto, ele tem muita gente boa envolvida, e ele é feito para a comunidade, Cris, assim, ele é totalmente feito para a comunidade. É um projeto que a gente vai ter, como eu te expliquei, uma área muito pequena em relação ao todo, que vai ser uma área fechada do condomínio, obviamente. Mas, assim, o gozo daquela área verde e o gozo daquele bem histórico e daquele jardim romântico maravilhoso, ele é para a cidade. E ele vai em linha com a luta que o secretário de Planejamento Urbano, o Washington Fajardo, teve para aprovar o antigo projeto de lei 136, que é um urbanista defensor da revitalização, da restauração dos bens tombados e preservados. Ele vai totalmente em linha com essa nova característica contemporânea dos bens preservados e tombados no Rio de Janeiro. A gente tem muito bem preservado e tombado destruído, a verdade, grande parte deles. É verdade. Então, assim, é uma luta e é uma agenda do prefeito e do secretário de Planejamento, uma pessoa super sensível a isso, o Fajardo, e a gente justamente ele com a gente também, desculpa te contar, ele esteve aqui com a gente, contou um pouquinho também. Exatamente, a gente está exatamente indo em direção a isso e querendo talvez ser o grande exemplo de restauração e de devolução para a comunidade de um bem tão rico historicamente e arquitetonicamente falando. Então, assim, me causa de fato tristeza eu não poder dialogar. As pessoas atacam a gente pelas redes sociais, porque é o caminho mais fácil de atacar, até porque elas não aparecem, com argumentos que elas não conhecem. E, poxa, a gente está sendo muito transparente. A gente fez, pra você ter uma ideia, a gente contratou uma consultoria de compliance e de relacionamento, né, com o poder público, com os poderes institucionais. A gente contratou essa consultoria de profissionais gabaritadíssimos justamente para nos assessorar a como fazer todo esse relacionamento da forma mais transparente possível. Temos um parecer escrito que é espetacular, fundamentando cada passo. Temos os melhores profissionais do Rio envolvidos na restauração, pessoas como Eduardo Barra, Jorge Astorga, todo o paisagismo do Burle Marx. Então, assim, vai ser maravilhoso. Mas, realmente, assim, as pessoas, às vezes, preferem criticar antes de conhecer, né, Cris? Acaba assustando. Assusta, né, um pouquinho, e aí acaba... Quer dizer, o novo assusta, mas aí é um novo que vai impactar para o bem, porque vocês vão devolver, né, uma Totalmente. Coisa... Poxa, uma coisa valiosa. E aí, pegando carona nisso, assim, queria... que também acontece muito, a gente viveu aí vários hotéis também que estão virando residência, é uma tendência. Também é outro problema que às vezes causa, porque uns são demolidos, outros vão ser restaurados. Enfim, também traz, às vezes, esse conflito também. Mas, por um outro lado, alguns desses estavam até, vamos dizer assim, sendo invadidos, né? Gerando até violência. Né? Esses locais também, como Palacete, outros que também não são tratados como deveriam, por falta de verba. Enfim, é uma avaliação e acho que esse nosso bate-papo até é bastante esclarecedor para ficar essa análise, né, assim, da gente olhar com outro olhar e não olhar assim, tá vendo, vem só o mercado imobiliário, destrói tudo, não sei o quê. Não é bem assim. Olha quanto investimento está sendo feito, né, o estudo, tudo isso que vocês estão desenvolvendo.
Não é assim, e eu vou te falar assim, a luta que o Poder Executivo teve para aprovar o projeto de lei 136, e a contribuição que o Fajardo deu e a equipe do Fajardo deu com relação à restauração e à proteção dos bens tombados e preservados na cidade, ela foi fundamental para colocar o Rio numa trajetória bem moderna de uma cidade que é muito preservada e muito tombada, né? A gente não tinha até então legislação qualquer tratando do tema. Graças a essa legislação que eu estou conseguindo fazer o Palacete Modesto Leal. Então, assim, eu faço até, aproveitando o teu canal, que é super bem visto, e faço até um apelo para que as pessoas que a gente mandou os ofícios para apresentar o projeto respondam e venham conhecer, e eu tenho certeza que elas vão se apaixonar e vão entender que, na verdade, o que a gente quer é exatamente o que elas querem. Sim, mas para isso precisa de muito investimento mesmo. E até essa troca, né, deles de chegarem a um consenso, enfim, né, uma coisa bacana, assim, digo, de opiniões, né, enfim. Agora eu queria que você falasse um pouquinho o que vem pela frente esse ano, que é um ano, como a gente falou no primeiro bloco, um pouquinho aí atípico, né, assim, para o segundo semestre, que sempre foi bom, que sempre é melhor para o mercado imobiliário. E também, assim, rapidamente, né, não sei se também você pode tocar muito nesse assunto, sobre a Gafisa e a Bait. Só para a gente se situar um pouquinho, claro. Não poderia deixar de citar no nosso programa. Olha, sobre esse ano e o que vem por aí, né, eu queria ter essa bola de cristal, mas se a gente fizer uma análise, e aí eu gosto de fazer, o mercado imobiliário é um mercado muito alinhado com o risco país, vamos chamar assim, né? Com a macroeconomia do país. A gente tem juro alto, a gente tem arrefecimento de atividade do mercado imobiliário. A gente tem um cenário futuro impreciso, a gente tem diminuição também das aquisições do mercado imobiliário. A gente tem endurecimento do crédito, a gente tem uma releitura da balança de risco nacional, e isso faz com que os spreads aumentem, isso faz com que os créditos fiquem mais caros. Então, tudo isso junto, somado ao que está acontecendo lá fora, uma inflação resiliente, né, e a guerra, tudo isso gera algumas incertezas, né, muitas incertezas. Então, a gente sabe que esse ano, a gente vem de 2 anos muito bons. Sim. A gente sabe que esse ano é um ano de ajuste, é um ano de olhar para dentro, é isso que a gente tem feito, é um ano de tentar melhorar os processos, tentar ajustar as peças dessa máquina aí para botar ela para voar forte de novo. Isso a gente está tocando os nossos projetos aqui, mas a gente está olhando com muita cautela. Sim. Porque a gente tem uma visão aqui clara de que esse ano, somado à eleição, somado à Copa do Mundo, como você falou, é um ano muito curto, né? E é um ano vai ser um ano de muitas perguntas, né? De muitos questionamentos. Ano que vem, eu tenho uma visão um pouco mais otimista com relação ao ano que vem. Eu acho que ano que vem, em qualquer cenário, seja ele o candidato do PT ganhando, se ele vier candidato Bolsonaro ganhando, ou qualquer uma terceira via, eu acho que em qualquer cenário a gente tem um sopro de expectativa, né? E qualquer certeza é melhor do que qualquer incerteza, né? Então, pelo menos você sabe qual vai ser o terreno que você vai estar jogando. Exatamente. E eu acho que o brasileiro viu com a pandemia a importância que se tem, primeiro, de diversificar seu patrimônio, né? Apostar de novo no mercado de ativos, né? De ativos reais, né? E também na necessidade de morar bem, né? De tentar buscar melhores condições para porque a gente não olhava para isso, né? E a pandemia viu a gente olhar um pouco para a gente mesmo, né? A gente merece viver melhor. Com certeza. Eu acho que isso também vai contar. Com relação à Gafisa, Cris, eu realmente não posso falar muita coisa, mas o que eu posso falar que já foi revelado aí pelo fato relevante, que a gente está numa negociação para fechar o contrato com eles. Se Deus quiser, a gente deve fechar muito, muito, muito em breve. Sim. Ainda com condições precedentes a serem concluídas, mas certamente serão. E esse deal só está acontecendo, esse negócio está acontecendo porque tem um alinhamento muito grande de cultura do futuro, né? A gente quer apostar no altíssimo padrão no Rio de Janeiro. A Gafisa quer apostar no altíssimo padrão num nível mais abrangente, né? A Gafisa é uma empresa com uma marca espetacular,
talvez não, eu acho que é a grande marca nacional do mercado imobiliário de todos os tempos. É a empresa que talvez mais tenha formado profissionais no mercado, e uma empresa que está realmente se revitalizando, se reconstruindo a partir da nova gestão que foi constituída anos atrás, com um novo controlador, um controlador, sob o ponto de vista empresarial, muito hábil, muito visionário, e com um time muito bom. Então, assim, eu fico feliz, assim, o deal saindo, eu já vou entrar num time que, poxa, tá jogando por música, e eu vou ali entrar para contribuir, para justamente manter a gente numa curva de crescimento, consolidando essa cultura de alto e altíssimo padrão, que é o que a gente acredita. Tá, e aí, pegando carona nisso, vocês, com esse foco, vocês vão continuar na Zona Sul ou pretendem ir, por exemplo, para a Barra da Tijuca? A gente vai estar onde a gente puder desenvolver nossos projetos com diferenciais e com percepção de valor pelo entorno, podendo agregar também ao entorno, do seu ponto de vista arquitetônico, do seu ponto de vista de convivência. Então, assim, a Barra é um lugar, não tem a menor dúvida, a Zona Sul, e onde tiver espaço onde a gente possa, de fato, se diferenciar pelo valor agregado que a gente vai imprimir nos nossos projetos. Acho que isso, a gente não está fechado para isso de forma alguma. Tá. Salvo engano, a Gafisa, inclusive, tem dois projetos na Barra, em terrenos muito bons. E eu acho que isso a gente olha mais sob o ponto de vista dos valores e da cultura e do que a gente deseja, e se aquele terreno se adapta, se adequa ao que a gente imagina, né? Tá. E quem está nos acompanhando, a gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista, assim, mesmo com tudo isso, ainda vale, quer dizer, óbvio, vale a pena investir no mercado imobiliário, né? Buscar projetos, como você disse no primeiro bloco e reforçou no segundo, diferenciados, assim, para ser assertivo? Vale. Eu acho que o mercado imobiliário, ele no mundo inteiro, no primeiro mundo, onde você vai, assim, ele é um mercado importante da economia, e ele é um mercado importante de proteção patrimonial e gestão de portfólio. Você precisa escolher bem o lugar que você adquire, você precisa escolher bem o produto que você adquire, você precisa entender bem a demanda daquele produto. Mas, de forma geral, Cris, assim, se você tiver esses cuidados, é muito improvável que você perca dinheiro colocando dinheiro no mercado imobiliário. É muito improvável. O índice de volatilidade é infinitamente menor do que o índice de volatilidade do mercado de ações, por exemplo. E mais do que isso, as pessoas continuam nascendo, continuam casando, continuam separando, continuam viajando, morando em outros lugares. Então, assim, a demanda é infinita, né? Então, eu gosto muito, não à toa, eu sou apaixonado por esse mercado, mas eu acho, sim, verdadeiramente, que ele é, sim, um mercado fundamental para quem deseja também gerir o seu portfólio e investir. Não, muito bacana. E assim, para fechar, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse o seguinte, ele falou, eu não tenho imóvel próprio. Aí eu falei, poxa, para mim, mas eu tenho vários imóveis alugados. Olha só, ele é um investidor do mercado também, mas ele tem imóveis, né, no Brasil alugado, tem fora também, e também, assim, ele falou, e também tenho com carta de consórcio imobiliário, mas o imóvel que eu moro é alugado. Então você vê como esse mercado é fascinante, né? Assim. Exatamente, fascinante, dinâmico. E tem espaço para todo mundo. As pessoas às vezes acham que tem que ter milhões para investir no mercado imobiliário. Não precisa. Você precisa saber escolher bem o teu ativo e fazer uma boa estrutura de capital para adquiri-lo e colocar ele no teu portfólio. Às vezes, com menos dinheiro do que você imagina, você consegue fazer isso. Fazer isso, né? Olha, bom, chegamos ao finalzinho. Eu te agradeço mais uma vez, Henrique, por ter aceito o nosso convite. Que você possa voltar mais vezes, que de repente o próximo a gente possa gravar lá no Palacete, que vai ser muito legal para quem nos acompanha aqui, tá bom? Obrigado, Cris, valeu. Bom, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.